E aí, bom demais? A gente vai começar agora uma nova série de vídeos aqui no canal, que vai ser o manual do Nest.js. Basicamente, eu vou pegar todos os tópicos que tem na documentação, de um a um ali. A gente vai começar por controller. Vou trazer para vocês da mesma forma que está lá na documentação. E aí você vai entender aqui em vídeo, né, aqui comigo, como é que funciona controller, módulos e etc, tudo que está na documentação. Esse aqui é o primeiro vídeo, a gente vai falar de módulos, de controllers, perdão, e a gente vai entender aí sobre routing, roteamento, outros aspectos dentro de controller. A gente vai ver isso. Da gente começar aqui, eu vou pedir para você, se você gostar desse modelo de vídeo aqui, dessa estrutura que a gente está trazendo, que a gente está propondo, deixa no comentário aí, deixa se você quer ver mais vídeos dessa forma, se vai te ajudar de fato ou não. Antes também eu quero te passar o seguinte, eu peguei todo o material que estava lá na documentação, traduzi e coloquei aqui dentro de slides que vocês vão ver daqui a pouquinho. Só que o que acontece? Eu vou passar por cima algumas questões, eu vou ler para você, mas eu não vou ficar lendo linha por linha ali, porque vocês conseguem dar um pause aí e ler, e eu vou passar para vocês em cima do que está ali uma explicação para que vocês consigam entender de maneira mais clara o que está descrito na documentação. Vai estar aqui em português, então você consegue pausar e ler para ter um entendimento muito maior, além do que eu já vou te explicar. Dito isso, vamos lá para o nosso apresentação aqui. Como eu disse, a gente vai falar sobre controllers hoje. E o que é que são, né? Os controladores são responsáveis por lidar com as solicitações recebidas e retornar as respostas, na verdade, né? Então, as controllers são responsáveis por lidar com as requisições ou solicitações. Então, eu tenho um endpoint, e eu vou falar melhor sobre isso depois, que eu vou fazer uma request para ele, e quem vai lidar com essas solicitações, com essa request, vai ser a controller por meio dos seus métodos. Então a gente vai ver isso melhor. Eu vou tentar ser mais rápido possível aqui para a gente conseguir entender bem esse conceito sem falar muito. E para que serve, né? Esse aqui eu vou ler essa descrição para vocês entenderem. O objetivo de um controlador é receber solicitações específicas para a aplicação. O mecanismo de roteamento controla qual controlador recebe quais solicitações. Frequentemente, cada controlador possui mais de uma rota e rotas diferentes podem executar ações diferentes. O que ele está dizendo aqui, para você entender melhor? Eu tenho uma controller e dentro da controller eu posso ter vários métodos que cada método ele corresponde a um endpoint. Corresponde a uma rota que você vai chamar. Então, por exemplo, vamos supor que você quer listar, no exemplo que ele vai dar aqui, uma lista de gatos ali. Então, você tem vários gatos lá, cats, né, que é o exemplo que ele vai dar aqui, e aí você precisa listar isso no seu front-end, no seu Insomnia, no seu Postman, tanto faz. Você vai fazer isso por meio de requisição HTTP em um endpoint. Então, vamos lá. HTTP, //localhost na porta 4000, por exemplo, /cats, ou seja, só /cats. Esse aí é o seu endpoint. Quando você fizer a requisição, você vai estar batendo o URL, esse endpoint, ele está vinculado ao método lá dentro da controller. Tá? Então a controller é uma classe e dentro dela tem os métodos, por exemplo, find all, create, get, update e delete, o famoso CRUD. E aqui embaixo ele só está falando o seguinte, né, que para criar um controle básico aqui no Nest, utiliza-se de decorators, né, decoradores nas classes. E o que os decoradores fazem? Eles associam as classes aos metadados necessários que permite que o Nest crie um mapa de roteamento. A gente vai ver aqui o @controller, @get, vários decoradores que é a forma que o Nest trabalha, para ele ter acesso às informações de metadados. A gente vai agora para a parte de roteamento. Antes, a gente deixou aqui na descrição o link para que você baixe o e-book Como Ser um Dev Júnior de Elite, onde nesse e-book vai ter dicas de soft skills, ou seja, a parte comportamental, e também de hard skills, que é, no caso, a parte técnica, para que você seja cada vez mais um desenvolvedor júnior com muito mais qualidade e que você consiga chegar a ser um pleno em menos tempo, tá? Porque a gente sabe que as empresas não gostam muito de contratar júnior, etc. A ideia é que te ajude a se destacar no mercado com essas dicas que tá aí. Então tá bem valioso, tá bem cheio de informações esse e-book. Clica aí, baixa que você não vai se arrepender. Então vamos voltar aqui. Vamos falar agora sobre roteamento. Pausa aí, dá uma lida. Mas o que ele está dizendo é o seguinte. Eu estou informando que no próximo slide vai ter um exemplo. Que nós vamos utilizar o decorador @controller, abre e fecha parênteses ali, que ele é necessário para definir um controlador básico, ou seja, com esse decorador, o Nest ele compreende que se está criando um controlador. E dentro dele, a gente vai especificar o prefixo
do caminho de rota principal, que nesse caso vai ser o cats. Como ele está dando o exemplo aqui, ó, vai ficar mais ou menos barra cats. Mais ou menos não, vai ser barra cats que vai ficar depois que for definido. Então, dentro aqui dos parênteses, a gente vai ver aqui agora. Agora, aqui dentro a gente tem ali, ó, o decorador, controller, tem o que passa aqui dentro do cats. Então, se você ainda não conhece essa estrutura básica aqui do Nest, aqui a gente tem um arquivo chamado cats.controller.ts. Coisa importante aqui, o comando para estar criando os arquivos aqui, para criar o CRUD, para criar o arquivo de controller e outros, eu não trouxe aqui porque é uma coisa que você vai estar sempre precisando. Então, é muito mais fácil que você vá na documentação, copie lá e na verdade, eu aconselho você a digitar mesmo, porque aí você decora, né, esse comando, mas eu não trouxe aqui porque eu acho que ia ser irrelevante para a explicação. Mas você vai gerar esse arquivo e ele vai vir normalmente com a estrutura base. Ele não vai vir, se for o CRUD, ele já vai vir com a estrutura, mas normalmente ele vai vir ali só a controller pura. Mas aí a gente vê que ele faz importação aqui do controller e do get, do pacote nestjs/common. Aí é declarado uma classe padrão, né, cats controller. O que difere aqui é que ela recebe um decorador, como eu disse, para indicar, para dizer para o Nest que agora essa classe aqui ela se trata de um controlador, e aí o Nest sabe trabalhar com esse arquivo. E aqui eu tenho o outro decorador que é o get, que eu estou basicamente informando para o Nest aqui que esse método ele corresponde a um endpoint de método get, de verbo http get. Então, quando alguém fizer uma requisição do tipo get para /cats, ele já vai bater aqui nesse cara. E por quê? Por que ele é só /cats? Porque aqui dentro do get aqui ele não está definindo uma rota. Ele está usando o prefixo aqui, né? Ou seja, o prefixo aqui ele serve para todas as rotas que estiverem aqui dentro. Então o find all aqui, se ele não está definido aqui dentro do get uma subrota, significa que a rota padrão dele é a rota, eu diria, vazia, né? Que é depois do cats ali não tem mais nada. Então é /cats e acabou. E aqui ele traz umas explicações pra gente. Também dá uma pausa aí e dá uma lida. Se você preferir, dá uma lida lá na documentação também. Mas aqui é basicamente o que eu falei, né? Aqui é o @get, Brad aqui, o decorador. Aqui é opcional, mas se eu passar, perceba aqui que aqui do lado aqui ele tem um exemplo, né? Que aí ficaria /cats/brad. Então, acho que você conseguiu compreender aí do que eu falei, tá? E aqui ele dá uma informação importante, que por padrão, as requisições elas retornam o status 200. Exceto, a gente vai ver daqui a pouco, exceto para requisição do tipo post, tá? Que ele retorna 201. Aqui no outro slide aqui a gente vai falar agora sobre retorno de resposta. E aí que a gente tem dois tipos de retorno. A gente tem o retorno padrão, que inclusive é o recomendado pelo Nest, e a gente tem o retorno da biblioteca. O retorno padrão, ele tem algumas peculiaridades. A primeira delas é que ele faz um parse, ele serializa automaticamente o retorno do tipo objeto ou array. Como assim? Vamos supor que você vai retornar uma lista, um array que tem o nome dos gatos ali, só o nome. Então, um array ali com vários nomes de gato. O Nest, ele vai, no modelo padrão aqui, que é o recomendado, ele vai pegar e vai transformar isso em um JSON para retornar. Se for já um objeto, a mesma coisa. Ele também vai serializar em JSON e vai retornar. Porém, se o retorno for um valor bruto ali, né, um valor primitivo, que pode ser um string, um number ou um boolean, ele já vai retornar isso de maneira crua. Então vamos supor que o retorno que você está mandando é um true ou false de uma condição. Se for, nesse caso, ele vai retornar o valor direto, ele vai retornar true ou false. Se for apenas um string, por exemplo, só o nome de uma pessoa, ou, enfim, é um string ali, ele vai retornar só isso. Se for um número, é a mesma coisa, ele não transforma em JSON nesse caso. E aqui o que eu falei, né? Ele sempre vai retornar para o padrão 200, exceto para solicitações post que usa o 201. Mas, se eu quiser modificar esse retorno, eu posso usar o decorador @http code aqui e passar aqui dentro dos parênteses aqui o status que eu preciso. Diferente, usando pela biblioteca aqui, dentro do meu método ali, eu tenho que decorar, no exemplo aqui, eu tenho que decorar
a variável de parâmetro, que nesse caso o response com o decorador @res. Quando eu faço isso e eu utilizo esse decorador, o Nest ele entende que que eu não quero utilizar o retorno de resposta padrão. Eu vou utilizar de maneira customizada. E para isso eu preciso explicitar o meu retorno utilizando o response.status 200 nesse caso, .send aqui. Então, se eu utilizar o find o @res aqui, eu preciso estipular o meu retorno. Nesse caso aqui é o uso específico da biblioteca. O que significa? Que ele vai utilizar o Nest ou Fastify para poder fazer o retorno. Isso vai ficar mais claro um pouquinho para frente. E aí aqui um aviso sobre esse tópico aqui, que é o seguinte: o Nest detecta quando o manipulador está usando o res ou o next, na verdade, que são os dois decoradores aí do Express. Do Express não, de biblioteca, né? Indicando que você escolheu a opção específica da biblioteca. Se ambas as abordagens foram usadas ao mesmo tempo, a abordagem standard, ou seja, a abordagem padrão, será desabilitada automaticamente. Então, se a gente voltar aqui, se você utilizar esse método aqui, ó, @res, essa padrão aqui ela vai deixar de ser utilizada. E aí, o que ele está dizendo aqui, que vai ser desabilitado para essa rota única, no caso, então ele não vai desabilitar para todos os métodos que está dentro da controle, tá? Só para essa que você decorou ali, e ele não vai funcionar como esperado, ou seja, ele vai funcionar da maneira que você estipulou lá para funcionar, com um res no caso, tendo um retorno da forma que você estipulou. Mas só que você pode utilizar as duas abordagens, você pode utilizar tanto o padrão ali, o standard, como da maneira customizada. Para isso, você vai utilizar ali o pass-through dentro do decorador res ali, você passa ali o pass-through como true ali, e ele vai unir os dois mundos ali. Ele vai conseguir trabalhar de maneira standard, quanto você vai conseguir utilizar o res ali personalizado da biblioteca. E aí, com isso, você pode definir cookies, cabeçalhos customizados que você precisa. Que no caso do standard não dá. A gente vai falar agora de Request Object. Antes, eu só queria te falar o seguinte: se você está a fim de adquirir livros para melhorar nos seus estudos, para entender muito mais conceitos profundos de clean code, de codificador limpo e algoritmo e estrutura de dados, eu vou deixar três links, cada link de cada livro que eu acabei de mencionar, na descrição. Se você já quer adquirir por esse link, você vai estar ajudando o canal a continuar a trazer mais conteúdo para todo mundo que participa aqui do canal, que assiste, tá? A gente está deixando o link aí na descrição. Se você tiver interesse em adquirir por esses links, você já vai estar nos ajudando, e eu garanto também que os livros são excepcionais. Eu tenho eles aqui e é um livro de fato que, se você está começando ainda, é melhor ainda, que você já vai trabalhar com um código muito mais limpo, sabendo muito mais o que você está fazendo, tá? Recado dado, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Objeto de solicitação. Quando a gente fala de objeto de solicitação, é quando a gente faz uma request. Então, vamos supor que eu vou gravar os dados de um cat ali, de um gato ali no meu banco de dados. Eu vou fazer uma solicitação mandando um token, no caso nos headers. Eu vou mandar o meu body ali, né, contendo os dados que eu quero salvar. Enfim, tem uma sequência de informações que eu quero mandar, mas não só no post, tá? No get também. O decorador @rec aqui, ele no caso, ele traz essas informações da requisição. Então, se você quiser ler o conceito, pausa aí e dá uma lida. O que acontece? Um exemplo aqui agora, o mesmo find all que a gente tinha lá, que a gente já viu, só que agora ele está utilizando ali o request, que está decorado pelo decorator rec aqui. E o que tem dentro desse request aqui? Desse request? São as informações pertinentes à solicitação que o cliente está fazendo. E por cliente, entenda que não é só o front-end, tá? Pode ser um API, pode ser o Insomnia, pode ser o Postman, enfim, qualquer serviço que faz a requisição se torna um cliente. E aqui, continuando aqui, no caso, falando de solicitações HTTP, a gente normalmente vai ter ali os dados mais trabalhados, são o body e o query, né? O query passando ali as informações de consulta. O body normalmente utilizado no post e no put. Ao invés de pegar todo o objeto aqui do rec, eu poderia passar simplesmente @body aqui e pegar simplesmente o body que está dentro da minha requisição. Ou seja, a mensagem apenas só os dados que eu preciso dentro da minha requisição. Aqui eu tirei um print lá da documentação, que ele vai mostrar para vocês justamente os headers de request que a gente tem. Então, não só de request, mas tem ali o request e o response,
e por sua vez seu alias aqui, tá? Então de request eu posso usar simplesmente o @rec aqui, que significa a mesma coisa. Então nesse lado aqui tá os decoradores, esse aqui tá como seria de fato acessando de maneira nativa. Então, como eu falei aqui, eu posso pegar, cadê? O body aqui, eu poderia fazer @body, que ele já pegaria dentro da minha rec, da minha request, simplesmente o body. E nesse caso aqui, como eu posso passar um aqui, uma chave, eu poderia pegar um valor específico dessa forma aqui, sem precisar trazer todos os dados ali que está dentro do meu corpo da minha requisição, no meu body. Aí vale para query, vale para headers, vale para IP também, pega as informações de IP e também o host params ali. A gente vai ver sobre isso aqui daqui a pouco. Aqui ele está basicamente informando que vou até ler aqui para ficar mais fácil, para compatibilidade com tipagens e plataformas HTTP subjacentes, que seria o Express ou Fastify, e Fastify. O Nest ele fornece o decorador res e response, que eles são um alias de response, no caso, né? O res é um alias para response, é o que eu já tinha dito. E ambos expõem diretamente as interfaces do objeto de resposta da plataforma nativa subjacente. Ou seja, todos eles aqui, eles já disponibilizam a interface do Express e do Fastify para retorno, para resposta, no caso. A mesma coisa ali no REC, tá? E aqui um detalhe importante, ele está dizendo aqui, quando você usa esses decoradores aqui, você tem que importar a tipagem da biblioteca subjacente, ou seja, fazer o @types do Express ou do Fastify, para aproveitar o máximo do que o decorador tem a oferecer. E você também tem que observar que quando você injeta o res ou response, ele já coloca automaticamente o Nest no modo específico da biblioteca de retorno. Que lembra que eu falei, tem dois. Tem um standard, que é o padrão, mas tem o da biblioteca. Então, quando você utiliza, ele já fica por padrão, ele já entende que você vai utilizar a maneira por biblioteca. E aqui ele já deixa um aviso. Ao fazer isso, ao utilizar esse cara, no caso, você deve emitir algum tipo de resposta fazendo a chamada no objeto de resposta. Ou seja, tem que dar um res.json ou um res.send ali, para o servidor ele não travar, tá? Então, utilizou o modo diferente do standard ali, o res ou response ali, você tem que retornar dar um res.json, um res.send ali, mas tem que retornar alguma coisa para não dar problema. Agora a gente vai falar de recursos. Anteriormente definimos um endpoint para buscar os recursos cats. Normalmente também queremos fornecer um endpoint que crie novos registros. Para isso vamos criar um manipulador post. Ou seja, no slide anterior, no exemplo anterior, a gente viu que tinha um find all do tipo get, mas a gente também, normalmente em aplicações, a gente vai precisar do tipo post também para colocar os registros. Então aqui está um exemplo, @post, que é um decorador também. Ele também vem do Nest.js /common aqui, vem dessa biblioteca. Então você perceba aqui que eu tenho o método create, que é decorado pelo @post. Só que a gente tem mais do que isso, tem os decoradores. O get e o post a gente já viu, mas tem também o put, delete, patch, options, head e também tem um wall que define o endpoint que manipula todos eles. Que é um ponto interessante. Se você ainda não sabe o que é get, post, put e delete, você talvez tenha que parar um pouquinho para estudar um pouquinho sobre os verbos HTTP para ficar um pouquinho mais fácil de entender essa parte. Então, se você ainda não entende isso, volta um pouco para entender esses conceitos aqui que são de extrema importância você saber quando tem que utilizar cada um deles. Mas isso aqui é só para você saber que tem todos esses decoradores aqui quando se fala da controle. Agora a gente vai falar sobre as rotas coringas, né? O route wildcards, né? Que são rotas baseadas em padrões, também são suportados, que é no caso o asterisco aqui, por exemplo. Ele é usado como coringa e corresponde a qualquer combinação de caracteres. Então, por exemplo, aqui eu tô com um ABC, o asterisco, C e D. Ou seja, o valor correspondente ao asterisco ali, ele é um coringa, ou seja, ele não está especificado. E aqui embaixo a gente tem as rotas que corresponderiam a esse wildcard aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ABC e D, que já corresponderia, o ABC underscore CD também corresponderia, até mesmo com um caractere diferente, ou seja, eu posso ter vários, quando eu tenho uma rota coringa, ou seja, eu tenho um parâmetro na rota ali que é coringa, qualquer valor aqui vai considerar. E assim por diante, né? Qualquer valor, como eu falei, ele vai acabar considerando. O caractere, interrogação, o mais, o asterisco, as aspas não, os parênteses, pode ser usados em um caminho de rota e são subconjuntos de suas contrapartes de expressão regular. O hífen e o ponto são interpretados literalmente por caminhos baseados em string. Eu nunca cheguei a utilizar essas rotas coringa aqui, mas deve ter aplicações bem específicas, mas como eu sempre digo,
O importante é você saber que tem para quando você precisar, você saber que consegue pesquisar, porque já sabe que suporta. Agora vamos falar aqui sobre o HTTP Code. A gente viu um pouquinho sobre ele ali, eu falei no começo ali sobre ele, mas agora a gente vai falar um pouquinho melhor. Conforme mencionado, o código de status de resposta é sempre 200, aquilo que a gente falou. 200 ou 201 para tipo post. Mas a gente pode trocar isso utilizando o decorador @http code ali. Então perceba que antes ali do create, a gente está inserindo ali o HTTP e eu estou passando o status ali 204. E aqui ele está dando explicação, né? Frequentemente seu código de status não é estático, mas depende de vários fatores. Nesse caso, você pode usar um objeto de resposta específico da biblioteca. Injetar usando o @res ou em caso de erro usar uma exceção. Então, lembre-se daquilo que a gente falou. Se utilizar o @res ali, você vai estar especificando que vai utilizar um método de retorno da biblioteca, e aí com isso o Nest ele para de fazer o método padrão, a não ser que você utilize o pass-through ali. E aí nesse caso você vai ter que inferir qual o tipo de retorno de status que você tem. Agora a gente vai falar dos headers ali. Para especificar um cabeçalho de resposta personalizado, você pode utilizar o decorador @header ali. Então perceba que ele fica quase que na mesma posição ali onde estava o do status code, HTTP code. Nessa forma aqui. E aí você tem que entender que esse headers aqui, ele é para o objeto de resposta. Ele é o objeto de resposta. Então você poderia chamar, no lugar do decorador @headers ali, você poderia chamar o res.header diretamente. Então se você estiver utilizando pela biblioteca, utilize o res.headers. O redirecionamento é para você redirecionar uma resposta para uma URL específica, ou seja, eu tenho uma resposta, só que eu vou redirecionar ela para outra URL. Você pode utilizar o decorador @redirect ou um objeto de resposta específico da biblioteca, que eu posso também, a mesma coisa, chamar o res.redirect se eu estiver utilizando o decorador @res, tá? Então perceba que sempre ele substitui. Se você estiver utilizando o decorador, estiver utilizando o @res, você pode utilizar o res. alguma coisa ao invés de utilizar o decorador. E o redirect ele recebe dois argumentos, que um é o URL e outro é o status code. Nesse caso aqui ele está passando o exemplo do Nest aqui, o 301. Ambos são opcionais. Por último aqui, o que ele me passa é o seguinte: os valores retornados substituirão qualquer argumento passado no decorador. Ou seja, nesse exemplo eu tenho aqui um valor de redirect definido, mas aqui dentro do meu corpo, do meu método aqui, eu tenho um return com um URL também, com um valor diferente. O que vai prevalecer é esse aqui, do meu corpo, é o que ele está passando aqui, tá? Então ele deixa de utilizar do redirect e passa a utilizar esse aqui que está aqui dentro. É como se esse de fora aqui, do redirect, ele fosse um default. Agora vamos falar sobre parâmetro de rota, né? Que é um negócio muito importante, principalmente quando a gente está trabalhando com o GET. Get e delete. O put eu costumo não utilizar muito, mas também é bem comum de ser utilizado. Basicamente é o seguinte, vamos pegar um cenário que eu preciso pegar um só gato, é o que o exemplo está aqui. Então tem uma lista de vários gatos lá, mas eu quero pegar os dados de apenas um. Se eu quero fazer isso, eu vou criar um endpoint, eu vou criar um método ali dentro da minha controller, find one, por exemplo, igual está aqui. Só que a diferença quando eu for fazer a chamada pelo meu cliente para essa rota aqui, é que eu vou ter que passar o ID ou qualquer informação, mas nesse caso aqui o exemplo é o ID. Eu vou passar o ID do meu registro, do meu gato ali. E aí o que eu vou fazer? Para indicar para o Nest que essa rota ela vai receber parâmetro, que é uma variável, que é um valor dinâmico que vai ser passado aqui, eu tenho que inferir dessa forma aqui dentro do meu get aqui, do meu decorador. Não só do get, dá para passar até no post também. Então, eu tenho que get, dentro dos parênteses eu coloco aspas simples ou duplas, 2 pontos, ID. O 2 pontos, a partir de 2 pontos eu estou dizendo que do 2 pontos para lá, o que está ali é a minha variável referente ao valor dinâmico que eu vou passar, que eu vou receber, no caso. Perceba que eu tenho agora dentro do find one aqui, o meu parâmetro, eu estou decorando ele com o decorador @param. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo pro meu Nest aqui, pro Nest, que os dados que eu vou receber aqui nessa variável é referente aos parâmetros. A gente já viu isso aqui naquela tabelinha que eu tirei o print para você. Então é basicamente isso. Eu declaro que o meu parâmetro que eu vou receber, e aqui eu passo
o decorador na variável params aqui, e aqui dentro perceba que eu consigo acessar o ID que eu inferi pro Nest aqui que eu vou receber. Eu poderia aqui também dentro do params aqui passar o ID direto e aqui só ser o próprio ID, igual tá no exemplo aqui, ó. Então eu indico pro meu decorador que o valor que eu quero pegar é o ID e eu deixo de uma forma muito mais limpa aqui o código, tá? É um detalhe, mas é importante, porque se você não tiver muitos parâmetros, essa forma aqui faz muito mais sentido, deixa o seu código muito mais limpo e profissional. Inclusive é sobre isso que o livro O Codificador Limpo ele fala bastante, o código limpo, tá? Agora vamos falar de as rotas de subdomínio. O decorador controller pode usar a opção de host para exigir que o host HTTP das solicitações recebidas corresponda a algum valor específico. Ou seja, vamos supor que eu tenho um back-end que é monolito e ele precisa atender a um admin, a uma tela de cadastro de usuário sem ser admin, por exemplo, a um aplicativo, ou seja, ele atende a várias frentes. Eu posso especificar por meio do host de qual solicitação, de qual domínio que eu vou receber aquela solicitação. Então, nesse exemplo aqui, ele está dando aqui, ó, host, admin.example.com, ou seja, essa minha controller referente ao admin vai receber solicitações apenas desse host, ou seja, só o admin.example.com que vai fazer solicitações para essa controller. Outros não vai poder. Isso é muito bom em relação à segurança. Isso é muito. Aí tem um alerta aqui que tá lá na documentação que está dizendo o seguinte: como o Fastify não oferece suporte para roteadores aninhados, ao usar o roteamento de subdomínio, o adaptador Express padrão deve ser usado. Ou seja, o Fastify ele não suporta a questão do subdomínio aqui. Então, para isso, o adaptador Express ele deve ser utilizado. Então, isso é um aviso importante aí. E aí, semelhante a um caminho de rota, a opção Hosts pode usar tokens para capturar o valor dinâmico naquela posição no nome do host. Ou seja, eu posso capturar as informações de tokens da minha requisição que tem um subdomínio, no caso, que tem um host específico ali. E aí que ele está dando o exemplo que eu tenho um host params, que nesse caso aqui ele está acessando o account desse host param. E aqui é utilizando esse decorador, né, como eu disse. Agora, a gente vai falar aqui sobre a questão dos escopos, tá? Aqui, basicamente, ele está explicando pra gente que o Node.js, né, ele não trabalha no estilo multithreads, né? Ou seja, ele não trabalha no estilo no modelo multithread, sem estado de solicitação e resposta, e no qual a solicitação é processada por uma thread separada. Portanto, usar instâncias singles é totalmente seguro para nossos aplicativos. Ou seja, está dando um exemplo breve aqui sobre a questão dos scopes, explicando como é que o Node.js funciona. Mas ele está dizendo aqui também que há casos que o tempo de vida do controlador baseado em solicitações pode ser o comportamento desejado. Por exemplo, o cache por solicitação em aplicativos GraphQL, rastreamento de solicitação ou multilocação. E aí também trabalha com a questão da sincronicidade. E aqui vou passar aqui para frente. Aqui o que ele fala sobre isso é a questão da diferença de uso entre a promise e o observable. O Angular ele utiliza bastante o observable e também utiliza a questão de promise, no caso de funções assíncronas. Então aqui ele está mostrando que ele suporta esses dois tipos de trabalho. Ele consegue trabalhar das duas formas, fica a seu critério como que você quer utilizar. Então eu posso especificar para ele que eu vou retornar uma promise ou um observable. O que muda aqui é que no caso do observable eu preciso utilizar aqui o método auth aqui, passando o meu valor que eu quero retornar. Elas funcionam muito bem, tá? Da mesma forma, mas aí você decide qual que é a abordagem que você quer utilizar. Agora a gente vai falar sobre o request payloads, que é os dados da requisição. Mais especificamente aqui falando da questão do DTO, né? Então ele está dizendo aqui que a gente tem aqui o @body, como eu mostrei já para vocês também, que nele vem os dados da requisição. Então, como eu dei um exemplo ali, ele está aqui, né, do gato. Então é onde eu vou receber os meus dados ali que foi enviados pelo cliente. E ele fala aqui da questão da criação do DTO, né, que é um Data Transfer Object, nesse caso utilizando o TypeScript. E aqui ele faz uma questão interessante, né? Ele fala que pode ser utilizado interfaces para criar um DTO, mas eles preferem que se utilize classes, né, porque é um padrão do JavaScript S6
e, portanto, são preservados por entidades reais no JavaScript compilado. E já a questão das interfaces não, né? Elas são removidas durante a transpilação. Com isso, o Nest não pode se referir a elas em tempo de execução. E está inferindo aqui que isso é importante porque os recursos como pipes permitem possibilidades adicionais quando tem acesso ao metatipo da variável em tempo de execução. Ou seja, se utilizar por meio de classe, o JavaScript, o Nest, né, pode utilizar os recursos de pipe que ele tem acesso ao metatipo da variável em tempo de execução. Então aqui é um exemplo de classe aqui, né, de uma classe de TO. Então eu tenho aqui o nome, que é do tipo string, a idade do tipo number e o Brad aqui do tipo string. E aqui ele dá um exemplo de como utilizar. Então tem um decorador aqui no post, pode ser no put também. E aqui ele tem um decorador body e na sequência aqui a variável já tipada aqui com o DTO que foi criado. Aqui eu tenho um exemplo completo do controller, de um controller, tá? Foi um print que eu tirei lá também. Então aqui eu tenho o create, o find all, find one, o update e o remove. Então perceba ali que no create eu tenho um decorador post, que por sua vez utiliza o decorador body no parâmetro ali, com o DTO também. Eu tenho embaixo aqui o decorador get, no find all, passando o @query aqui, ou seja, se eu tiver algum parâmetro de busca que eu posso passar também. Nesse caso aqui ele tá pegando aqui o limite, poderia passar um page também. No segundo get aqui eu estou passando um parâmetro, especificando um parâmetro aqui que é o ID, que no caso é o find one para eu buscar apenas um. O put aqui eu também estou passando um parâmetro, eu não costumo utilizar, mas é bem comum. E aqui perceba que eu tenho tanto o parâmetro aqui, quanto o body também. Ou seja, quando eu for atualizar, eu preciso passar os dados da mesma forma. E por último, eu tenho um delete, que ele só também passa o parâmetro do ID aqui para poder fazer a remoção, tá? Obviamente, aqui é só exemplos, tá? Aqui seria chamado um serviço para poder fazer a execução, que esse serviço, por sua vez, sabe como se comunicar com o banco de dados e aí vai. Mas esse aqui é só exemplo da controller em si. Só que aí tem um detalhe, tá? Isso aqui é uma parte muito importante, principalmente quem já conhece o Angular já sabe, já entende que isso aqui pode tirar algum tempo aí e dar muito estresse. Para quem não conhece ainda, tem a questão dos módulos. Então, o Nest, assim como o Angular, ele trabalha com modularização. Então, você tem uma controller que ela tem que ficar associada ao módulo para que ele seja encontrado pela aplicação. Então, nesse caso aqui, eu tô vinculando o meu Cats Controller ao meu módulo principal, que é o App Module. Então, se eu não fizer isso, pode estar lá bonitinho a minha controller indefinida, mas na hora que eu for fazer a requisição, ele vai dar erro, não vai encontrar. E isso não só para controller, para serviço, para todo o restante dos tipos de dados, dos tipos de estruturas que tem no Nest, se não tiver devidamente definido dentro de um módulo, se for necessário, ele não vai funcionar. Então é importante aqui que esteja aqui dentro do decorador @module, controllers e dentro do array de controllers aqui, porque eu posso ter vários. Mas para repassar aqui a questão da abordagem da biblioteca que a gente falou antes, mas é na questão do exemplo. Então eu tenho o response_status aqui, e aí eu tenho o HTTP status, e aí eu posso utilizar o send ou o JSON para reforçar aqui esse aspecto. Aqui simplesmente ele está passando aqui para a gente aquela questão que eu falei do pass-through, né? Ele fala justamente que se a gente utilizar o @res ali sem fazer o pass-through aqui, ele vai acabar deixando a aplicação muito vinculada, atribuída, acoplada, né, na verdade, à biblioteca, e isso não é muito interessante. Então, ele aconselha sempre a utilizar o pass-through aqui, que aí quando eu precisar passar um status diferente, eu passo, mas o restante ali eu deixo de responsabilidade do próprio Nest ali do standard. E ele já resolve isso para mim. E é isso, te vejo na próxima aula. E aí, se você gostou desse modelo, deixa seu comentário aí na descrição, se você quer ter mais aulas assim. Se não, você também deixa a gente saber o que pode melhorar, tá? Para que a gente consiga trazer cada vez um conteúdo de qualidade para você. Se não é inscrito, se inscreva. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like também para mais pessoas receber. E é isso, eu vou te ver na próxima aula.